Eu sou a Aline, tenho 27 anos e nasci aqui em Belo Horizonte. Nossa, já quis ser tantas coisas. Quando eu era criança, eu brincava muito com tecido. Eu pegava uns pedaços assim, de tecido e montava look, fazia um monte de coisa. Não sei, na real. Tipo, eu acho que era uma coisa muito intuitiva, assim. Eu acho que o pano permite a gente fazer várias coisas, assim. O pano que eu usava, pelo menos, né, era muito maleável. Então, eu acho que dava pra se jogar muito na criação, entendeu? Se eu queria ser, tipo, uma vampira, eu conseguia ser. Mas se eu queria ser, sei lá, uma modelo grega, eu conseguia ser também, dependendo da maneira como eu amarrava o pano, sabe? Então eu acho que tinha um pouco dessa fluidez da criatividade. No meio da engenharia eu pensei, véi, o que eu vou fazer da vida, né? E aí eu resgatei coisas que eu gostava quando eu era pequena. E nos meus cadernos de escola, assim, além de brincar com pano, eu desenhava no fundo do caderno. E tinham muitos desenhos de looks, assim. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa aí com moda, né? Aí eu pensei, vou ter uma marca de roupa, vou direcionar para isso. Aí eu comecei a falar para todo mundo. Tipo, ainda na faculdade, eu mantive na engenharia, mas eu falei para todo mundo. Quero ir pra moda e tal. Fiz um curso de história da moda. E aí, em uma dessas horas, né, em um desses papos, eu falei com um professor meu de gestão de projetos. Eu falei, eu quero ir pra moda, você não conhece ninguém, não? E aí ele falou, conheço. Aí que eu conheci a área de consultoria de estilo, porque até então não era o meu planejamento ir para essa área que eu tô agora. Eu entrei, era uma startup de consultoria, e nessa startup eu consegui entender, inclusive, o meu jeito de estar na moda. Porque a dona da startup tinha alguns valores e uma perspectiva que não era muito de acordo com a minha, mas eu só percebi isso depois, né? Até no momento que eu entrar, assim, foi muito rico trabalhar lá. Eu aprendi muito, foi muito legal. E até pra gente falar, tipo, nossa, isso aqui não tem a ver com o que eu gosto, você tem que experimentar o que você não gosta, né? Você precisa entender realmente essa relação. Então foi o momento de eu conhecer a parte mais tradicional da consultoria, para depois de alguns 4, 5 anos falar, poxa, eu acho que eu não concordo com isso daqui. Então, foi um processo, assim, de aprender realmente como os tradicionais fazem e depois construir a minha perspectiva diante da minha área. E no meio do processo eu cheguei a lançar a marca de roupa também, eu não desisti, eu lancei com a minha irmã. É um projeto que está congelado atualmente, a gente precisou parar por alguns outros motivos, mas até a experiência de montar uma coleção, montar a coleção piloto foi um rolê também, né? Porque fazer roupa é difícil pra caramba. Não, é outra coisa, né? A roupa envolve produto físico, a consultoria é um serviço. Eu, pessoalmente, gosto mais da consultoria porque hoje em dia, não que eu não vá parar, né? Que eu nunca mais vou fazer roupa, não sei como é que vai ser o futuro, mas eu acho que o serviço agrega no conhecimento. E uma roupa física, um produto físico, ele não traz esse conhecimento. Então, se você comprar, isso não vai satisfazer a sua questão com o estilo, assim, sabe? Você precisa ter um conhecimento muito antes da compra. Eu acho que a consultoria, ela atua justamente nesse momento, nessa confusão mental de quem eu sou, o que eu quero transmitir, e comprar uma blusa não vai te entregar isso, assim, sabe? No início, eu acho que era um pouco mais rígido, assim, né? Eu usava uma teoria um pouco mais encaixotada dentro da consultoria, e aí depois eu conheci a semiótica. E aí hoje em dia eu parto desse estudo, que é o estudo de símbolos. Então eu trato a roupa como um símbolo. E aí na consultoria eu investigo primeiro quem é a pessoa. Porque a roupa nada mais é que uma tradução de quem a gente é. E pra gente traduzir, a gente tem que conhecer primeiro, né, essa personalidade, essa identidade, esses valores. Então, na primeira parte do processo, você tenta entender quem é essa pessoa, qual que é a história dela, qual que é o contexto dela, porque trabalhos diferentes, cidades diferentes, precisam de comunicações diferentes, né? Assim, a gente é social, não tem como a gente tirar o social da parada. Eu sei que a gente fica muito, né? Não se importe com o que as pessoas falam, mas no final das contas é muito importante. A gente não consegue separar dessa coisa. Só que a questão é que a opinião do outro não pode sobrepor ao que você acha de você mesmo. Mas enfim, voltando à pergunta, né? No início da consultoria eu tento investigar quem é a pessoa. Então eu aplico o questionário, eu faço 1000 conversas para captar realmente quem ela é e como que a gente pode trazer isso no estilo dela e compartilhando também com as necessidades de rotina. Então às vezes a pessoa tem um estilo super urbano
e super trevoso, mas ela mora numa cidade litorânea que faz super calor. E aí, como é que a gente lida com isso? Ou então, tem um trabalho super rígido, um trabalho no escritório de advocacia. Como é que a gente lida com toda essa urbanidade, né? Vamos dizer assim. Então, é sempre uma estratégia que a gente traça para juntar quem é a pessoa, o que ela gosta e o que ela precisa em termos de contexto social do que ela vive. Eu acho que mudar de cidade deixou muito escancarado como que o contexto social impacta em como a gente se sente livre ou não para explorar algumas coisas do meu estilo. Assim, a Aline em São Paulo é outra Aline do que a Aline em Belo Horizonte, assim, e as amarras que eu tenho aqui não são intencionais, assim, né? As pessoas não falam, deixe de usar isso e tal. Mas a liberdade e até as referências que a gente consegue se abastecer lá são diferentes daqui. Então lá eu me sinto mais livre para poder usar coisas diferentes. E aqui em Belo Horizonte eu não tenho tanto isso. Mas uma coisa que foi legal quando eu comecei a experimentar quem é a Aline mesmo lá em São Paulo, eu comecei a me questionar, tipo, pô, por que você não usa isso em Belo Horizonte? E aí, aos pouquinhos, eu tô conseguindo também trazer quem é a Aline quando eu tô aqui em Belo Horizonte. E uma coisa que eu acho legal eu tenho muitas clientes que também mudaram de cidade, mudaram de estado, de país, e todas elas sentem essa diferença. Tanto da pessoa que sai de uma cidade pequena e vai para uma cidade grande, e sente esse impacto de, tipo, caramba, eu posso fazer o que eu quiser, quanto das pessoas que saem das cidades grandes e vão para cidades pequenas, e começam a ter amarras que elas não tinham antes. Então, essa diferença é muito interessante. E cada cidade tem uma vibe diferente. Eu tenho clientes que saíram de São Paulo e foram para o litoral, para morar. E no litoral sentem mais vontade de usar estampa, de usar cor. Então, ver essa interferência é muito legal. E ter consciência dela. Tipo, pô, mudei de cidade, mudei de país, o que tá mudando, né? Passar por essa transformação conscientemente deixa o processo muito mais leve. Você não fica com tantos dilemas, né? Aquelas crises existenciais. Meu Deus, quem eu sou? O que eu vou fazer no mundo? Então, é interessante. Se você ainda não mudou de cidade, você pode reparar isso quando você vai viajar. Né? Às vezes você vai... tive uma cliente que ela foi, acho que era pra Grécia. Ela foi pra Grécia. E aí, quando ela tava indo, ela tava, tipo, construindo a persona da Grécia, entendeu? Tipo, de usar roupas mais fluidas e vestido. E aí a gente tem que ter um filtro de, tipo, tá, eu quero usar essa roupa lá, mas se eu comprar ela, será que eu vou usar na minha vida? A gente tem que conseguir separar as coisas também para não fazer alguns equívocos aí. Mas eu também acho legal a gente se divertir com isso, a gente se jogar nessa nova persona que a gente está construindo. Então, repare em viagens, elas dizem muito. É um comentário que a gente escuta, tipo, às vezes não é um comentário maldoso, mas é um estranhamento, às vezes, da pessoa que tá com você, de tipo, nossa, você vai usar isso? Nossa, você tá indo assim? Isso não é muito ousado? Isso não é muito diferente? Ou então, isso não é muito sensual? Isso não é muito... Enfim, podem existir dos mais diversos comentários. Mas eu acho que, além dos comentários, também tem o contexto do que as pessoas costumam usar no lugar. E 90% das pessoas querem estar adequadas. Algumas pessoas se sentem confortáveis em se diferenciar, e destacar, e ir diferente, é isso aí, e é maravilhoso. Mas também tem, assim, grande maioria vai querer pertencer, estar adequada. E nesse estar adequado, começam a surgir essas interpretações do que eu tenho que usar para eu estar ali sem ninguém me notar. E esse é um problema também, né? Porque muita gente não quer ser notada. E aí a gente já chega no ponto de, tipo, tá, ela não quer ser notada porque ela é realmente uma pessoa discreta ou porque ela tá insegura e tem alguma coisa por trás. Então, uma coisa vai puxando a outra. Eu tenho uma psicóloga no meu processo, inclusive, de consultoria. É claro que a gente não cura traumas em uma sessão, mas a gente consegue entender, às vezes, de onde vem um trauma e de onde vem algum comportamento. Então, às vezes, a pessoa tem, por exemplo, essa insegurança de querer passar despercebida. A gente precisa entender de onde vem e se ela realmente quer continuar com essa impressão. E se ela quer continuar, eu trabalho com o que ela dá conta de fazer. Eu não forço a barra. Até porque se eu tentar colocar na pessoa uma coisa muito mais ousada, às vezes muito maior do que ela dá conta, ela não vai sustentar. E quando a pessoa não sustenta o look, é nítido. Você vê que a pessoa está desconfortável. Então, esse conforto, ele não é só físico, ele é visual também. Você precisa olhar para o espelho e se identificar com aquilo que você está vendo. Se ver naquele look, entender, putz, isso aqui sou eu. Só que quando eu vejo que a pessoa
tem uma identidade ousada, ela tem tudo assim para sustentar um look mega diferente, mas ela fica com medo das impressões, aí eu tento dar uma puxada nela. Eu falo, não, vamos trabalhar isso, vamos experimentando e tal. Ensino técnicas para ela ter uma organização do caos, para não ficar só caótico o look, né? Pra gente ter ali um mínimo de harmonia. E aí, normalmente, com a técnica, a pessoa se sente mais confiante, de tipo, putz, entendi aqui o que eu tô fazendo. E por entender o que tá fazendo, ela se sente mais confortável em ousar. Então, cada pessoa é de um jeito, né? Vai ter pessoa que vai estar preparada para chegar nesse ponto, vai ter pessoa que consegue chegar até ponto X, mas tem um ponto que é legal também. Às vezes, se eu vejo que ela consegue chegar até aqui só, eu ensino algumas poucas ousadias, e aí quando essa pequena ousadia vira normal, ela naturalmente vai querer dar um outro passo no degrau, é uma escadinha mesmo. Às vezes, por exemplo, a pessoa não usa cor. E aí, se eu falar para ela usar uma cor muito intensa do nada, ela vai estranhar, ela vai se sentir insegura, não vai rolar. Então, primeiro eu falo, se for da vontade dela, que tal você substituir o preto por um azul marinho? Aí a pessoa começa a experimentar. Putz, gostei do azul marinho. Ah, então vamos agora pro verde militar? Vamos ver se você gosta? Aí ela vai experimentando. Se esses neutros coloridos que a gente chama derem certo, a pessoa já vai se sentir preparada para usar uma cor mais colorida, né? Então é uma escadinha. E tem que ter a ver com o que ela quer. Tem gente que quer continuar na cor preta e tá tudo bem também. Então, até depende de qual tipo de ousadia que a gente está falando. A gente está falando de uma cor diferente, de um shape diferente, de um tecido, de um caimento, o que é, né? São graus diferentes, assim. É muito libertador, assim. Eu acho que toda profissão tem seus desafios, né? Por mais que a gente escolha uma área que a gente ama, ainda é trabalho. Então, eu ainda enfrento desafios que me puxam muito, ainda mais porque é um negócio, né? Assim, eu me vejo como negócio, eu estruturo a minha empresa como negócio. Então, existem algumas partes que é difícil da gente desenvolver, que a gente tem que baixar a bolinha e falar, olha, eu realmente preciso melhorar isso e tal. Então, isso gera uma ansiedadezinha às vezes. Mas a parte criativa do atendimento, de estar com a cliente, de ver quando ela melhora. Muita gente fala, eu tive um glow up depois do processo. Isso é muito legal, assim, eu acho que é isso que dá força à parte chata, porque a parte legal é muito legal. Então, além do contato com o cliente, eu amo a rotina de uma parte eu faço home office, outra parte eu tô no shopping, outra parte eu tô na casa do cliente, outra parte eu tô dando rolê com a cliente. Já fui em vários lugares com clientes, assim, pra gente abastecer o repertório, ter novas referências. Então, essa liberdade de rotina, de não ser todos os dias do mesmo jeito, é um negócio que faz muito sentido pra mim. Se eu tivesse que ir no escritório, das 8 às 18, todos os dias no mesmo lugar, no mesmo trabalho, naquela coisa mecânica, eu ia endoidar. Eu tenho certeza, isso não é pra mim. A moda, pra mim, é expressão. É um jeito da gente comunicar quem a gente é. E por mais que tenham essas amarras sociais que eu falei, a gente ainda coloca muito da nossa identidade. Então é um jeito até da gente comunicar que a gente não gosta. Eu não sei se vocês já repararam, mas tem muita gente que fala, eu não gosto de moda, é por isso que eu uso só camiseta básica e jeans. Amiga, você tá usando a moda para comunicar que você não gosta da própria moda, entende? Então é um meio de comunicação que a gente usa, né? O corpo no social é um corpo vestido. Ninguém sai sem roupa por aí, né? Então a gente precisa usar esse meio de comunicação e é poderosíssimo. Tanto que a gente demarca classes sociais a partir da roupa. Então, além do individual, existe o coletivo também. E é essa relação que eu acho legal. Tem vários... como é que é o nome, gente? Dos caras lá que fazem teoria. Vários estudantes... Não é estudante, os teóricos mesmo da moda. Que falam sobre essa relação paradoxal entre a necessidade do indivíduo de pertencer a um lugar, mas também de se diferenciar. Então, essa relação o tempo inteiro que a gente vê, as pessoas querendo pertencer, às vezes, grupo de corrida hoje em dia, né? Eu acho que é o exemplo mais clássico de pertencimento, assim. Eu tenho uma amiga que foi correr 2 horas da manhã no aeroporto de Confins esse final de semana. Se isso não é pertencimento, eu não sei o que é, assim. E ao mesmo tempo, cada um do seu jeito, cada um usando um código. Então, essa relação do indivíduo com o coletivo e dessa comunicação que vai além da nossa expressão individual, mas que demarca relações sociais, eu acho isso muito interessante. Assim, é uma coisa que sempre existiu. Se a gente vê na história da moda, é um recurso muito presente em todos os momentos e vai continuar sendo presente. Eu continuo com o lance da expressão, porque se eu tô me sentindo, acordei num dia
sensuellen, eu vou usar a roupa para expressar isso. Se eu tô me sentindo diferentona, vou usar a roupa para comunicar isso. Então, eu acho que a expressão vem junto com a liberdade, porque com a moda eu me sinto livre para expressar o que eu quero. Então, eu tenho muita dificuldade em comunicação verbal. Eu acho que eu fui para a moda e até já pensei em fotografia por ser imagem, né? Essa expressão do meu sentimento, de coisas que passam aqui dentro, para mim surge muito no desenho, na moda, enfim, imagens. Então, como eu tenho dificuldade de falar o que eu sinto, eu uso códigos imagéticos visuais para falar isso. Eu acho que passa muito por aí, assim, a expressão, mas tendo a liberdade de entender que eu posso comunicar o que eu quero e é isso aí, entendeu? Então, eu tenho a teoria de que a gente não deixa de ser coisas. A gente só é coisas diferentes ao longo do tempo e a gente vai acumulando essas experiências, né? Então, não é porque eu fui para a moda que eu deixei de ser engenheira. Assim como eu conheço consultoras que vieram do direito, vieram de outras áreas. E eu vejo cada vez mais como que a gente carrega as coisas que a gente aprendeu na nossa arte. Então, eu uso muita coisa do raciocínio lógico nos meus atendimentos, no negócio, em gestão de projetos. Então, eu não acho que ficou de lado. Eu acho que uma coisa só juntou na outra. E aí, é o que eu sou hoje, assim. O meu diferencial é ter esse raciocínio que eu tenho, sabe? Esse repertório que eu tenho. Então, é isso, assim. Acho que a gente nunca deixa de ser. A gente se transforma e passa a ser coisas diferentes e carregando sempre aquilo que a gente já viveu e já experienciou. Por isso que eu gosto de conhecimento. Conhecimento a gente não tira, ninguém tira, entendeu? Você conhece coisa nova, mas aquilo que você já aprendeu não vai embora, não. Fica em você e você carrega isso em todas as áreas que você vai, assim, né? Assim como a fotografia, eu sinto que a moda parte muito do olhar da pessoa. Sempre falo com as minhas clientes, você pode ir na mesma loja de sempre, mas se você muda o olhar, você vai conseguir reparar em roupas que você não repararia antes. E eu acho que isso é com a vida, assim, né? Às vezes, minha visão da moda tem algumas coisas que vêm da engenharia, que às vezes uma outra pessoa que veio do direito vai ter uma visão completamente diferente da minha, que vai ser o grande diferencial dela, mas para mim vai ser uma coisa completamente nova. Então, eu acho que isso que é legal também, né? Porque cada pessoa vai tendo uma misturinha especial aí. E aí eu falei, né, sobre a consultoria tradicional, que eu não me identificava e tudo mais, mas e aí, né? Qual que é essa grande diferença? Se vocês repararem, ainda mais hoje em dia, que tem tido muitos conteúdos em todas as redes sociais sobre ser elegante, sobre blazer e tudo mais, eu acho que fica muito nítido isso, assim. A consultoria tradicional, ela vai muito pro lugar da harmonia. E não que é errado, né? Não que seja errado você querer harmonia. Mas não é o único caminho. A gente pode, sim, escolher uma coisa desarmônica e tudo mais. Então, a minha perspectiva de consultoria se aproxima muito mais da moda. E eu acho que a consultoria tradicional se aproxima muito mais das regras de etiqueta. E aí eu atendi uma cliente esse final de semana, tava morrendo de medo de ser atendida, a gente fez coloração pessoal. Ela falou, meu Deus, eu já tava achando que você ia me colocar num blazer da Zara colorido para fazer um color block, eu não queria isso. E é isso, sabe? Eu sinto que a consultoria tradicional, ela coloca as pessoas em caixinhas, assim, ela é sempre do mesmo jeito, é o mesmo tipo de corte, é o mesmo tipo de cor, é sempre harmonia, 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 sendo que tem um outro lado, que é o lado da expressão que eu falei, né? O legal de se expressar é isso, assim, você usar a roupa como um meio de comunicação, que pode ser harmônico, pode ser desarmônico, pode ser impactante, pode ser discreto. Então, tô falando isso porque eu fico sempre muito revoltada quando eu vejo esses conteúdos em redes sociais. Eu acho que isso diz muito sobre mim também, assim, eu não sou aquela rebelde de vamos destruir tudo, mas eu sou próxima do senso crítico, de tipo, será que é isso mesmo? Será que o que ela tá falando é verdade? Depois vocês reparem, hoje em dia a gente vê muitas pessoas associando a imagem de sucesso, aquela pessoa sofisticada, com uma alfaiataria, em alguns momentos com uma taça de vinho, assim, e tem vários tipos de imagem de sucesso, né, assim, não existe um só sucesso. E a gente pode ir até além, né, normalmente falam de um corpo específico, de uma cor específica ao sucesso, então a gente precisa deixar isso, essa visão super antiga e ultrapassada de lado para a gente entender que, ainda mais hoje em dia, com a diversidade de
profissões que existe, que é tudo muito, é tudo múltiplo. A gente pode ser quem a gente quiser, assim. E em qualquer consultora sempre vai existir o jeito dela de ver a consultoria. Então, se você tem interesse em fazer uma consultoria, escolha bem a sua consultora, escolha uma profissional que compartilha dos mesmos valores que os seus, que vai te direcionar do jeito que você quer ser direcionada, senão no final você vai ficar frustrada. E é por isso que eu coloco aqui muito os valores pessoais, né, de liberdade, de senso crítico, de movimento, para a gente entender que a gente não é uma coisa só, que a vida contemporânea é uma vida muito corrida, então, e aí, consequentemente, a gente precisa de muitos visuais diferentes e não ser uma coisa só, a gente pode ter as nossas personas, e talvez nem todo profissional vai enxergar a consultoria dessa forma. Então, como consumidor, a gente sempre tem que, não só com consultoria, né, na vida isso, assim, vai contratar qualquer tipo de serviço, qualquer profissional, verifica se ele, né, compartilha da sua visão, se vocês têm ali afinidades, porque isso vai dizer muito sobre o resultado final.